Olá, bom dia. Chegamos a mais uma sexta-feira. Hoje é 24 de janeiro de 2014 e o debate do dia está ao vivo para todo o Brasil. Sabemos que milhares de jovens, ao concluírem seus estudos, buscam por uma vaga no mercado de trabalho. Nesse sentido, a conquista do primeiro emprego requer muita habilidade, profissionalismo e competência por parte do candidato. Nossa enquete de hoje é: comportamento profissional. Como se deve se comportar um jovem na busca do primeiro emprego? Para iniciarmos o nosso debate de hoje, iremos ver uma matéria com a repórter Rosiane Silva. Olá, bom dia. Bom dia aos telespectadores do programa O Debate do Dia. Hoje nós estamos aqui, iremos falar de algumas dificuldades apresentadas pelos jovens na procura de seu primeiro emprego. Vai aqui algumas dicas das quais o entrevistado não deve cometer na sua entrevista de primeiro emprego, como, por exemplo, atender o celular, chegar atrasado, falar mal das empresas onde trabalhou, falar mal dos colegas, entre outras. Preste bastante atenção quando você for para uma entrevista de trabalho. Um bom dia e quem sabe a próxima vaga pode ser sua. Bom dia, até logo. Ficamos agora com o William. No nosso programa de hoje, estamos com a presença do psicólogo comportamental Dr. Kleber Vital, que irá participar da nossa programação de hoje. Bom dia, Dr. Kleber. Muito obrigado por participar da nossa programação. Bom dia, William. Eu que agradeço o convite. Dr. Kleber, nós sabemos que o mercado de trabalho ele é um meio bastante competitivo, né? E é necessário que nós nos destacamos para ser um dos melhores dentre os demais. Nesse sentido, qual comportamento deve apresentar o jovem ou candidato que busca ingressar no primeiro emprego? Então, William, é importante que o jovem ele tenha uma boa apresentação. E essa boa apresentação a gente pode começar na veste, né? O que é que o candidato vai vestir no momento que ele pretende alcançar aquela vaga, né? Então, roupas claras são as mais indicadas, né? No caso das moças, evitar o uso de saias muito curtas, né? Que isso não pode ser bom naquele primeiro momento, né? É por isso, um outro fator, William, que é determinante é o jovem fazer aquilo que ele gosta. Né? Ele não pode se sentir intimidado por perspectivas negativas que o mercado oferece. Né? Muitas vezes o jovem ele acaba tentando ser aquilo que o pai foi, né? Uma profissão que de repente possa oferecer um determinado status, e isso não é bom. Né? O jovem ele tem que ter segurança e tem que ser determinado naquilo que ele quer fazer. Né? Certo. O comportamento, né? Ele também é um fator decisivo, né? Muitas vezes no ingresso do jovem, porque às vezes ele não consegue ter um êxito na entrevista, porque às vezes traz muitas gírias, traz maneirismos, estilos assim muito aglomerado de pequenos grupos, né? Nesse sentido, o comportamento do candidato pode ser fator decisivo na busca da futura vaga de trabalho? É muito boa essa sua pergunta, William, sem dúvidas. Hoje, as redes sociais, ela pode ser, na verdade, é uma faca de dois gumes. Né? As empresas hoje de RH, elas estão cada vez mais fazendo um filtro, né, naquele candidato para ver a maneira que ele se comporta, a linguagem que ele utiliza. Né? E as redes sociais assim, pode ser um fator para você conseguir essa vaga ou não. Tem uma frase que eu gosto muito de um médico chamado Dr. Lai Ribeiro, que ele também é mestre em neurolinguística, que ele diz que o sucesso não ocorre por acaso, e é bem verdade. Né? O que é que eu quero dizer com isso? O jovem ele precisa estar hoje preparado, porque a oportunidade ela sempre vai surgir. Né? O que vai determinar se você vai conseguir ou não, entre um dos fatores, é a sua qualificação. Então é muito importante, William, que o jovem hoje ele busque cada vez mais se qualificar. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a empresa ela não vai buscar uma mão de obra fora se ela tem na própria casa. Né? Então, qualificação é fundamental também. Certo. Nós iremos a um breve intervalo e em seguida voltamos com o nosso programa. Não sai daí. Até já. Voltamos com o nosso último bloco do debate do dia e estamos falando sobre comportamento profissional. Para você, como deve se comportar um jovem na busca do primeiro emprego? Antes de iniciarmos o nosso debate do segundo bloco, iremos ver a previsão do tempo. A previsão para todo o estado de Pernambuco é de sol, com algumas nuvens e não chove. Recife, máxima de 30 graus, mínima 20 graus. Caruaru, máxima de 29 graus, mínima 22 graus.
Santa Cruz do Capibaribe, máxima de 29 graus, mínima 22 graus. Arco Verde, máxima de 30 graus, mínima de 15 graus. Petrolina, máxima de 35 graus, mínima de 23 graus. Nossa última entrevista e continuamos com a presença do psicólogo comportamental Dr. Kleber Vital. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos ao quadro A Voz do Povo. Qual o comportamento deve apresentar o jovem ou candidato na busca do primeiro emprego? Dr. Kleber, vamos responder a pergunta do nosso telespectador. Perfeito, William. É importante o colaborador ele exercer a sua função, mas não apenas isso. O grupo corporativo, eles observam cada vez mais, né, a disponibilidade desse colaborador. Né? E uma outra observação que eu quero fazer é manter um bom relacionamento. Né? Entre os seus amigos, você tem que entender, as pessoas têm que entender que diariamente nós lidamos com pessoas com comportamentos diferentes, com temperamentos diferentes, e é importante você ter esse equilíbrio nesse mundo corporativo, você saber lidar com as pessoas, isso é muito bem visado também nas empresas. Dr. Kleber, praticamente a nossa pergunta inicial do programa, e a telespectadora está ainda com dúvidas, né? Então eu gostaria que o senhor voltasse à primeira pergunta do nosso programa de hoje. Perfeito, William. Como eu havia falado anteriormente, o jovem ele tem que ter segurança, né, naquilo que ele realmente quer, ele tem que ser determinado. Eu falei anteriormente para você que é importante que ele saiba o que é que ele quer fazer, porque existe hoje, William, um estigma muito grande em relação à qualificação profissional, ao que é que ele vai decidir para a carreira dele. É uma escolha muito difícil, a gente sabe, mas se ele não fizer o que gosta, futuramente ele pode ser até bem remunerado a princípio, mas ele não vai ser um funcionário produtivo e certamente vai ser uma pessoa infeliz nesse ambiente de trabalho. Então é por isso que eu sempre digo, fazer o que gosta é fundamental e qualificar-se também. Certo. E a nossa última pergunta do nosso programa de hoje. Ao conseguir a tão almejada vaga de trabalho, o que o jovem candidato deve fazer para manter e crescer dentro da empresa na qual foi contratado? Essa é uma pergunta muito interessante, William. Assim, o funcionário, o colaborador, ele tem que exercer a sua função, mas não apenas isso. O que é que eu quero dizer? As empresas, elas observam aquele colaborador que é prestativo, né? Que está sempre disponível. Não estou querendo dizer com isso que tem que haver um desvio de função, mas é importante que você esteja sempre disponível no ambiente corporativo, porque o trabalho, na verdade, é a sua segunda casa. E, agregado a isso, manter um bom relacionamento, né, com os funcionários, com o seu colega de trabalho, porque a gente lida diariamente com pessoas que têm um temperamento diferente, um comportamento diferente do seu, certamente. Isso já começa na própria casa, né? E no ambiente corporativo não é diferente. Então, relacionar-se bem é fundamental. Dr. Kleber, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje e as suas considerações finais. Ok, William, eu que agradeço o convite da sua produção e eu sempre bato na mesma tecla, né? Fazer o que gosta, né? Aliado a isso, um bom relacionamento com as pessoas e aquela frase que eu falei no início do programa, o sucesso não ocorre por acaso, né? A oportunidade vai vir, mas você tem que estar preparado para poder, na verdade, receber essa oportunidade. Obrigado, Dr. Kleber. Muito obrigado a você que participou do nosso programa de hoje. O programa Debate do Dia voltará na próxima sexta-feira após o Jornal do Dia. Continue com a programação da emissora. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.